What's your name? How are you? Hello, guys, how are you? Acho que isso não vai ficar muito bom, não. Eu acho que isso não vai ficar bom, não. E aí, pessoal, será que dá pra morar na Inglaterra sem falar inglês? Será? Pois é, esse é o novo quadro do canal, o Responde Aí. Tem vinheta, hein? Acho que tem vinheta. Tem? Se tem, joga aí então! E aí, pessoal, tudo bem? De boas? Eu sou o Diogo e este é o primeiro vídeo do novo quadro do canal, o Responde Aí. É um quadro que eu decidi criar baseado em perguntas que enviam por comentários, WhatsApp, e-mail. E em vez de ficar respondendo pessoa por pessoa, eu escolhi aquela que tem maior número de perguntas e fazer um vídeo para responder. Porque aí eu respondo todas as pessoas de uma vez, fica fácil para mim, fica fácil para quem vê e todo mundo fica feliz. E a pergunta de hoje, aquela que foi mais pedida nos comentários, é: ô Diogo, será que dá pra morar aí na Inglaterra sem falar inglês? E a resposta é: depende de como você quer morar. Você quer viver plenamente ou você quer viver mais ou menos? Isso depende muito. Esse tipo de pergunta ronda não só os nossos comentários, mas se você entrar em grupos de Facebook, WhatsApp, não, esse é um tipo de pergunta que gera até debate, né? Tem pessoas que até saem assim na porrada verbal por causa desse tipo de pergunta. Mas aqui eu vou dar a minha opinião, aquilo que eu acho, tá? Vivendo aqui na Inglaterra, se realmente é necessário morar aqui falando inglês mesmo, ou se somente falando português, vive bem. Quando nós viemos para a Inglaterra, aqui no começo de 2018, nós fomos para Londres. Londres é uma cidade grande, é uma capital. E assim como qualquer capital do mundo, Londres atrai um monte de pessoas do mundo inteiro. Agora, será que todas as pessoas que moram em Londres, elas falam inglês? Todos os imigrantes que vivem em Londres, será que eles realmente falam o idioma inglês? A resposta é não. Eu conheci muitos brasileiros que moravam em Londres e que não falavam inglês. E se virava? Sim, se virava, claro que se virava. Londres ela tem uma grande comunidade de brasileiros, assim como de outras nacionalidades. Lá você vai encontrar dentista que fala português, lá você vai encontrar médico que fala português, você vai encontrar advogado que fala português, mecânico que fala português, ou seja, você consegue fazer tudo em português se você quiser. Mas isso estou falando de Londres. Agora, Inglaterra em geral, aí já é mais complicado. Falando de interior, aqui é mais complicado. Aqui o difícil é você encontrar alguém falando português. Aqui o difícil é você encontrar alguém falando outro tipo de língua, na verdade. Aqui o inglês ele é muito mais bem utilizado e utilizado em quase tudo. E existem aquelas pessoas que falam assim: ah, se você não fala a língua do lugar, você é como se fosse uma falta de respeito. É não respeitar a cultura da pessoa, é não respeitar o lugar que você está. Eu não acho que você não falar a língua do lugar não quer dizer que você está faltando com respeito sobre o lugar ou que você não está respeitando a cultura daquele lugar. Acredito que não tem nada a ver isso, não. A minha opinião, na verdade, é que, poxa, se você vai visitar um país, eu acho que o mínimo que você tem que saber é falar o básico da língua local, né? Ah, para atos de educação, pelo amor de Deus, você pelo menos o básico tem que saber. Ah, um obrigado, ou um com licença, por favor, ou um me desculpe. Eu acho que esse tipo de coisa você tem que saber. Obrigado, por favor, me desculpe, para pelo menos poder, né, ser educado no lugar onde você vai estar. Agora, quando você vai morar num lugar, aí o negócio é mais embaixo, porque eu acho que só o básico ele não fica suficiente pro seu estilo de vida. Se você almeja coisas grandes num país onde você está morando, é imprescindível sim que você aprenda a língua local. Porque se você ficar no obrigado, no por favor, no com licença, isso vai ser muito pouco para você arrumar um emprego. Às vezes você consegue até trabalhar com brasileiros, você consegue até trabalhar com pessoas que falam a língua portuguesa, mas vai por mim, o básico sempre vai ser insuficiente. Por quê? Porque você vai ter que atender uma ligação, seja de uma operadora de celular, da sua companhia de água, de energia elétrica, ou você está andando no trânsito, ou acontece alguma coisa de imprevisto e você precisa falar, se comunicar. Quando você vai para um lugar e mora nesse lugar e você não fala a língua do lugar, é como se você fosse um surdo e mudo. É exatamente como se você fosse um surdo e mudo. Parece meio estranho? Não, é a realidade. Nós sentimos muito isso na pele morando aqui no interior da Inglaterra. Nosso inglês não é lá essas coisas ainda, mas já melhoramos muito bem. Agora imagina você chegar para marcar uma consulta médica num lugar e não falar o idioma. É complicado. Alguém parar você na rua pedindo uma informação e você não conseguir entender, ou mais, você pedir a informação
precisar de uma informação de alguém. Vir para a Inglaterra com um inglês básico é uma coisa, agora vir para a Inglaterra só falando português, aí é complicado. O inglês é essencial sim para você que tem a intenção de morar aqui na Inglaterra. Os melhores empregos, eles vão te exigir o inglês. Mesmo que você vá trabalhar com um brasileiro, vai exigir inglês. Você vai ter que se comunicar com o seu chefe, você vai ter que se comunicar com o cliente, você vai ter que se comunicar com alguém, e aqui a língua é inglês. Existem casos sim de empresas, e principalmente em Londres, que contrata a pessoa que lá só fala português, mas esse cara tem que ser muito bom, né? Ele tem que ser um profissional realmente impecável e exemplar, e a empresa tem que precisar muito dele para essa empresa só contratá-lo falando português. Mas vai por mim, para ele ser contratado porque ele é muito bom, vai chegar uma hora que ele vai ter que falar inglês sim, que ele vai ser exigido por isso. Ser monoglota num país que fala inglês e você falar apenas o português e não falar o inglês, vai ser um problema, mesmo você sendo muito especializado na área que você trabalha. Pessoal, a língua ela é muito importante sim, ela é muito importante sim, e eu fui percebendo isso com o decorrer do tempo. Porque a gente chega aqui com aquele inglês do Brasil, que a gente estudou lá, e aí quando chegamos aqui a gente percebe que ele é totalmente diferente do inglês falado aqui. Não que não seja a mesma língua, mas é totalmente diferente sim. A prática do inglês aqui não tem nada a ver com o curso que a gente aprende lá no Brasil. Então você vem como no Brasil, com aquele inglês que você aprendeu lá, aquele inglês de que, pô, eu já consigo ver um filme sem legenda, sabe? Já consigo ouvir uma música e entender tudo. Pô, já consigo ler Gibi da Turma da Mônica em inglês e entendo, meu. É uma coisa você vir com esse inglês aqui. Eu vim com o inglês porque eu pensava que realmente eu entendia tudo. Quando eu cheguei aqui eu vi que realmente eu não entendia nada. Minha primeira compra quando eu cheguei aqui foi, claro, comida, né? A gente precisa comer. Oh, meu Deus do céu. E aí fui num lugar que não tem erro. Qual é o lugar que não tem erro pra pedir comida, hein? McDonald's, exatamente. Fomos no McDonald's, chegou lá a atendente, falei bem rápido com ela, assim, pô, eu estava confiante. Tinha curso de inglês, pedir lanche no McDonald's é fácil, né? Cheguei lá e falei, eu quero o número 1 pra mim, tal, Big Mac, não sei o que, pra minha esposa número tal, e pro meu filho eu quero um Happy Meals, o McLanche Feliz. Ela olhou pra mim, fez uma pergunta, se eu queria com, sei lá, com chicken, com hambúrguer, ou sei lá, queria queijo no hambúrguer. Eu simplesmente olhei, parei e travei. A pronúncia é totalmente diferente, a forma de falar é totalmente diferente. E isso você não aprende no Brasil. Isso você não aprende no Brasil. Então você vai vir aqui, você vai perceber que o seu inglês, que é nível avançado considerado no Brasil, é apenas o básico. É o básico. Então, na minha opinião, se você precisa de um inglês para morar aqui na Inglaterra, precisa sim. Você consegue se virar sem? Consegue sim. Mas para ter uma vida plena, para ter uma vida bacana, para você ter os melhores empregos, para você ter uma vida social, para você viver em comunidade, para você se inserir na cultura de um país, que na minha opinião é a parte mais importante de você mudar para um país novo, é se inserir na cultura, é se inserir naquilo que eles gostam de fazer, é realmente viver o país, você vai precisar do inglês, você vai precisar sim. E o inglês nunca é demais você aprender, mesmo que você não venha morar na Inglaterra, mesmo que você não for morar nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou países que falam inglês, o inglês tem sim o seu valor no mundo inteiro, porque com o inglês você consegue se virar em qualquer lugar. O inglês é meio que uma língua universal, né? Você chega em qualquer lugar, você vai conseguir se comunicar em inglês, seja lá no seu básico ou não, você vai conseguir pelo menos se comunicar. Então o inglês tem sim o seu valor. A minha dica é, se você ainda está aí no Brasil e pretende vir para a Inglaterra ou para qualquer outro país para morar, comece a fazer um curso, ou se você não tem a condição de fazer o curso, existem vários aplicativos que são gratuitos, como aquele Duolingo, usei bastante, pelo menos ali você já consegue ter uma noção de vocabulário e pronúncia. Outra dica que eu dou, e funcionou muito comigo, assista filmes legendados. Primeiro você coloque o filme com o áudio em inglês e a legenda em português. Você vai começar a ouvir a palavra em inglês e vai entender o que ela significa em português. Depois, você assistiu esse filme, coloca ele de novo. E aí você coloca com o áudio em inglês e com a legenda em inglês também. Então você vai começar agora a perceber o som da palavra e ver como que ela é escrita também. E isso vai começar a entrar na sua mente. Depois de fazer isso, aí vai pro nível hard, nível 3. Coloque o filme em inglês sem a legenda e sem legenda nenhuma. E aí faz um balanço daquilo que você conseguiu entender do filme, o mesmo filme. Eu acho que é uma boa maneira de você treinar o seu listening, que aqui é muito importante, o listening. Porque quando você aprende a ouvir o inglês e entender, o falar fica muito mais fácil.
ok? Se você gostou desse tipo de vídeo, comente aí no canal, e se você tem perguntas para fazer para nós que estamos aqui, coloque aí, e aquela que tiver maior número de pessoas perguntando, farei um vídeo com certeza na sequência, ok? Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau!